noite a todos. É sempre com muita alegria, né, que compareço aqui. Agradeço o carinho da receptividade, do acolhimento, e que é muito importante para quem fala aqui na frente. Bom, como a nossa irmã Lucy já falou, o assunto, evidentemente, versa dentro da doutrina espírita. E, como a prece que foi feita há alguns segundos, e como todas as preces, elas no fundo têm um caráter muito forte no agradecimento. E nós temos sempre que agradecer ao Criador, porque todos nós, desde as nossas primeiras encarnações, a ação do Criador já nos dava diretrizes para nos conduzir. Mesmo ignorantes em conhecimento, tanto dos aspectos morais como dos intelectuais, nós já tínhamos incutido nas nossas consciências, pela bondade divina, a noção do certo ou errado, do bem e do mal, para nos conduzirmos. Os espíritos da codificação ensinam dessa forma. Então, a partir daí, a partir desse momento, sim, com as nossas inúmeras reencarnações que nos trouxeram até o momento, o estágio atual, viemos angariando os valores morais e intelectuais que nos deixa nesse patamar atual. O objetivo da nossa fala com vocês hoje é em função de alguns aspectos que nós temos observado no meio espírita. Em primeiro lugar, diz respeito à transformação do planeta, e nós temos percebido pessoas preocupadas, temerosas, assustadas, né? Mesmo porque algumas informações chegaram, algumas informações são passadas de forma meio que místicas, misteriosas, com um aspecto de meio que bombástico, e que esclarecem muito pouco e trazem, na verdade, muitas dúvidas. Então, eu de antemão diria para vocês, não nos preocupemos com isso. Vamos nos ater àquilo que nós já temos de informação e que já é muita coisa. Nós não conseguimos nem entender ou passear por todas as lições e as recomendações e os ensinamentos de Jesus. Ainda não captamos todos eles. E muito menos captamos toda a obra da codificação. Né? Então, tem muita informação que nos foi já passada e que muitas vezes deixamos um pouco de lado e voltamos a nossa atenção para esse burburinho que fica em torno do assunto. Mas voltando então ao fato de que temos que agradecer sempre ao Criador pelo que Ele nos oferece, num determinado momento, Ele usa da sua própria criação para que a informação ou as recomendações ou ensinamentos
se espalhem pela humanidade. Foi assim com Moisés. Moisés, em determinado momento, recebe por inspiração divina ensinamentos, como o Chico dizia, a primeira psicografia numa página ou num livro de pedra, o Decálogo, os 10 Mandamentos, que, passados 3.500 anos, continuam vivos, fortes e imutáveis. Por quê? Por ter origem divina. Evidentemente que Moisés, na condição de condutor, de figura de comando de um povo, estabeleceu também outras leis de origem humana. E num meio que talvez fosse mais conveniente para ele, deu a entender que tudo aquilo era divino. E Moisés, para nós, para o Evangelho, é considerada a primeira revelação, principalmente pelos aspectos revelados sob inspiração divina. Tanto é assim que quando do advento de Jesus, 1.300, 1.400 anos depois de Moisés, que nós tomamos como a segunda revelação, ele diz taxativamente: eu não vim destruir a lei, eu vim cumpri-la. Então, de que lei que ele estava falando? Ele estava falando da lei divina. Isso é que ele queria assegurar. Ele não ia mexer uma vírgula sequer naquilo que tinha origem divina, as leis naturais. Por isso que ele teve enorme dificuldade de conviver na época. Por quê? Porque o meio dominante, os fariseus, os doutores da lei, o acompanhavam não com a pretensão de captar a sua fala, o seu ensinamento, mas de observar onde ele feria a lei para poder então condená-lo de alguma forma. E tudo que eles identificavam dizia respeito sempre às contradições com a lei humana. Mas Jesus não se importava com isso. A lei que ele vinha para cumprir era a lei divina. Então, há uma sequência lógica, há uma sequência com sintonia entre aquilo que Moisés recebeu e a continuidade das pregações, dos sermões, das parábolas, de todos os ensinamentos de Jesus. Jesus aliou a essa continuidade uma caracterização do Criador, colocando-o como a presença máxima do sentimento mais nobre, que é o amor. A lei estabelecida lá por Moisés, havia um Deus um pouquinho ruim, né? Meio vingativo. E Jesus, então, coloca as coisas do devido lugar. Deus, Pai generoso, bom e amor sempre. E estendeu esse sentimento maior e mais nobre, que é o amor, para cada um dos indivíduos, né? Amar a Deus, amar ao próximo, amar aos inimigos. Fez, portanto, do amor dedicou-se, né, a estabelecer o amor como uma marca das suas pregações. Muito bem. Mas foi o mesmo Jesus também que em determinado momento
registra de que ele não poderia dizer tudo. Não dava. O estágio evolutivo e de compreensão das pessoas que ali estavam não ofereciam condição para que ele detalhasse, para que ele explicasse mais. Por isso que ele usou muito dos recursos das parábolas. A parábola, se você lê a parábola, ela em princípio chega a ser uma historinha banal. Mas foi a forma como Jesus encontrou de que ela pudesse viajar no tempo e que ao longo do tempo o homem pudesse extrair dali o ensinamento, a essência, o conteúdo da mensagem dele. Mas ao mesmo tempo que ele falou que não teria como explicar mais, não poderei vos falar mais, mas num determinado momento, numa época apropriada, eu vos mandarei o Consolador, que reafirmará o que eu disse e explicará muito mais. Então tivemos Moisés, tivemos Jesus, e em 1857, mais precisamente no dia 18 de abril, com o lançamento do Livro dos Espíritos, primeira obra da codificação de Allan Kardec, ditada pelos Espíritos, essa promessa, o Consolador prometido, se apresenta. Então, nós que somos espíritas, temos obrigatoriamente que ter em mente que nada, absolutamente nada que a doutrina espírita ofereça, mostre e detalhe, esteja em contradição com o Evangelho, com Jesus. Ele afirmou que o Consolador iria reiterar o que ele disse e detalhar um pouco mais. Foi isso que ele deixou claro. Então, a leitura e o estudo da doutrina espírita só poderá detalhar aquilo que Jesus lá atrás deixou como uma lição, como um recado, como um ensinamento. Quando Jesus nos diz que na casa do Pai há muitas moradas, ponto. Como interpretar isso? Ele não detalha. Ele simplesmente deixou o ensinamento para tentar abrir um pouquinho as ideias da época. Mas coube à doutrina espírita, no Livro dos Espíritos, analisar, refletir e mostrar sobre a pluralidade dos mundos. Mais que isso, classificou os mundos primitivos, primeiras reencarnações, na outra extremidade, os mundos divinos, os espíritos que nem sequer precisam mais reencarnar. E no meio, entre esses extremos, o nosso de provas e expiações, o de regeneração, que seria a próxima etapa do nosso meio, do planeta Terra, os mundos felizes e depois os puros. Então, a análise, aquilo que Kardec, juntamente com os espíritos, nos mostram quanto à pluralidade dos mundos e a classificação, para explicar isso, ele precisa abordar todos os outros pontos fundamentais da doutrina espírita.
que é a imortalidade da alma, a lei do progresso, a lei de causa e efeito, a reencarnação. Então, todos esses conceitos têm que vir e serem integrados para ter subsídios nessa questão da casa do meu pai. Na casa do pai há muitas moradas. Mas mostra a sintonia, a sequência. Ou seja, não se muda uma letra do que foi ensinado. Detalha-se, explica-se. É assim que a doutrina espírita age. Né? Não poderia ser de outra forma. Quando Jesus nos conta a parábola do joio e do trigo, nós não vamos contar a parábola, mas provavelmente todos já ouviram ou já leram, mas vamos lá, vamos tentar resumir dentro daquilo que nos interessa no momento. O joio e o trigo. O joio e o trigo, na verdade, caracterizam o comportamento humano. O trigo, os espíritos que se adequam, se ajustam às leis divinas, e o joio, exatamente aqueles que não se ajustam às leis divinas. E que, portanto, a convivência é muito fácil para nós identificarmos, principalmente nos momentos atuais do nosso planeta, que esse é um outro ponto interessante, que também é motivo de muitas observações, comentários, com relação a esse mundo está perdido. Nós vemos o noticiário e falamos, mas como é que pode estar acontecendo isso? As pessoas começam a achar que o ser humano é a experiência que deu errada. Enfim, as colocações começam a surgir de uma forma assim avassaladora. Se voltarmos lá à parábola do joio e do trigo, quando os empregados do Senhor chegam a ele e falam, e perguntam se ele quer que separe o joio do trigo, ele fala, calma, não é o momento. Quando chegar o momento apropriado, eu vos instruirei. E por quê? Por quê? Porque se tirar desse momento, haverá maior prejuízo ao trigo. E não é isso que ele quer. Assim como ele não quer a destruição do joio, ele quer a recuperação daquele que ainda não se ajustou às leis divinas. Tá. Então, vejam, mistura-se um pouquinho, de forma premeditada, a parábola do joio e do trigo com a doutrina espírita, nas suas explicações. A parábola do joio e do trigo, ela não adentra pelo fato de que joio e trigo são comportamentos humanos, espíritos condizentes com as leis divinas e espíritos teimosos, recalcitrantes com as leis divinas. Isso é a doutrina espírita que explica, mostrando novamente perfeita sintonia de ensinamentos. A única diferença é que a doutrina espírita, no seu papel de terceira revelação e o Consolador prometido, detalha um pouco mais. Muito bem. Nós brasileiros, somos, de certa forma, muito privilegiados. Por quê? Porque
porque nós convivemos recentemente com um espírito muito elevado, o espírito de Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier. Chico, com a sua extrema dedicação, humildade, amor, o serviço em prol dos necessitados, ele muito mais pela sua humildade, ele se tornou íntimo de todos nós. Todo mundo é o Chico, né? É o Chico, como se ele estivesse dentro da nossa casa, como se ele fosse um parente, como ele se fosse nosso irmão. Ele virou íntimo. E ele dizia que não era nem Chico, ele era só um cisco, tal a humildade que esse espírito detinha. Muito bem. A obra de Chico eu não preciso discorrer. Foram mais de 400 e tantos livros com espíritos elevados que ditaram e pela mediunidade e pela psicografia do Chico, essas obras então chegaram até nós. Muito bem. Longe de mim a pretensão de falar que Chico é a quarta revelação. Nada disso. A doutrina espírita é a terceira revelação. Mas privilegiados de alguma forma, por quê? Porque depois de 400 e tantas obras, ao entrar em contato com essas obras, nós percebemos o quê? Que se Jesus veio até um determinado ponto e prometeu que alguém reafirmaria e detalharia, esse papel coube a Kardec e aos espíritos da codificação. Mas Chico e os espíritos que com ele caminharam também tiveram enorme contribuição, tiveram papel importante, porque exemplificaram algumas dessas situações. Isso longe de qualquer pretensão de colocar a obra de Chico como quarta revelação, esquece isso, mas mostra o caráter ou a característica dinâmica e progressista da doutrina espírita, simplesmente. Ela não é estanque, ela não é limitada. Então, Chico acresce muito mais em função dessas características de ser uma doutrina progressista, dinâmica. Então, quando Jesus diz, na casa do meu pai há muitas moradas, ponto, Kardec vem e explora o assunto, pluralidade dos mundos, classificação dos mundos. E tem um trechinho no Livro dos Espíritos muito interessante. Eu até separei aqui para ler. Quando ele nos fala, após discorrer sobre a pluralidade, sobre a classificação dos mundos, ele fala da migração dos espíritos entre os mundos. Então, no trechinho que eu separei, lógico que como palestrante eu separo aquele trechinho que me interessa, né? Mas diz assim, no meio de... e essas são observações do próprio Kardec. O Livro dos Espíritos, toda a obra da codificação, a maioria perguntas estabelecidas por Kardec, pedagogo por excelência, resposta dos espíritos. As observações, as notas que se seguem são de Kardec, do próprio, que tinha uma condição intelectual privilegiada.
Diz ele assim: aqui ainda está a chave do progresso da humanidade inteira. Quando todos os povos estiverem ao mesmo nível pelo sentimento do bem, a Terra não será ponto de encontro senão de bons espíritos, que viverão entre si em união fraternal, e os maus, se encontrando repelidos e deslocados, irão procurar nos mundos inferiores o meio que lhes convém, até que sejam dignos de virem ao nosso meio transformados. Gente, isso quando eu leio esta observação, para mim ela tem tudo a ver com a parábola do joio e do trigo, com a classificação dos mundos, com a lei do progresso. Só faltava um exemplo para deixar isso mais didático ainda. E onde é que nós encontramos esse exemplo? Nas obras do Chico. Tem um livrinho, Chico, psicografa, Emmanuel, o médium, o espírito. A Caminho da Luz. A Caminho da Luz conta a história da civilização humana, desde os primórdios até meados do século XX. Então, o capítulo 1 é a gênese planetária, a formação do planeta. Capítulo 2, a vida organizada, as primeiras construções celulares, até os primatas. E no capítulo 3, ele tem um título muito sugestivo: Raças Adâmicas, numa alusão, evidentemente, a Adão. E mostra ou discorre sobre como se deu a vinda de alguns espíritos de um determinado planeta para o planeta Terra. Num momento em que a Terra era um mundo primitivo ainda. Esses espíritos foram degradados de Capela. Então, diz a obra o seguinte, que Capela vivia um estágio exatamente idêntico a esse que a gente vive nesse momento. E que todo mundo não, desde a hora da codificação, os espíritos já falavam que os tempos são chegados de transformação. A Terra já foi um mundo primitivo, sim, já fez a ultrapassagem, já mudou para um novo estágio, que é o de provas e expiações. Esse é o nosso. Vivemos aqui com as nossas provas e com as nossas expiações. Os tempos são chegados para uma transformação e uma mudança para um planeta de regeneração, uma condição muito melhor do que a atual. Longe ainda dos mundos divinos ou felizes. Mas muito melhor do que o padrão que hoje a gente convive aqui. Então, esses espíritos que habitavam Capela e que teimavam, vamos dizer assim, em não ajustar a sua conduta dentro das leis divinas, atrapalhavam o processo da transformação e simplesmente deixaram de reencarnar naquele planeta e vieram encarnar onde? Aqui. E alguém poderá dizer, mas espera aí, então o espírito involuiu. Não, o espírito não evoluiu nada. A doutrina espírita é taxativa nisso. Ninguém retroage. Eles simples, como espíritos, eles eram espíritos muito mais evoluídos do que o homem que aqui habitava.
Agora, as condições que eles vieram enfrentar, com certeza, eram muito mais adversas, muito mais áridas do que aquelas que eles tinham lá no planeta Deus. Eles vinham muito mais, com muito maior conhecimento que o homem que aqui habitava. Essa vinda desses espíritos deram origem às raças brancas. A amarela e a negra já existia por aqui. Então, o povo de Israel, os egípcios, a Índia, os arianos, todos vieram nesse pacote. Muito bem. Com isso, Capela ficou ajustadinha para o seu processo de evolução. E a Terra? A Terra ganhou muito com essa vinda desses espíritos que lá só atrapalhavam, porque detinham muito maior conhecimento intelectual. Falhavam moralmente, mas eram mais desenvolvidos intelectualmente. Então, a história da civilização humana mostra que domesticação de animais, organização de cidades, a forma de cultivo, agricultura, tiveram enorme avanço aqui. Ou seja, vejam a bondade divina e a justiça divina, como ela tira proveito de tudo. Aqueles que atrapalhavam, vêm para cá para ser útil, contribui de alguma forma. Então, isso se coaduna com lá no início, quando nós falamos, Jesus nos mostrando o Criador justo, amoroso. Ele não quer destruir a criatura porque ela é ruim, porque ela é má. Ele quer recuperar aquela criatura. Então, tira de onde está atrapalhando, vai para um lugar, se ajusta, produz e é útil. Muito bem, mas também não quero me aprofundar na questão do exemplo. O livro, evidentemente, que fica como sugestão, é muito mais rico em detalhes do que aqueles que eu trago para vocês. Mas a intenção é uma só, é mostrar que todo esse mecanismo, todo esse processo em que nós estamos inseridos, ele não acontece assim, solto, sem comando, sem organização, muito pelo contrário, né? Há uma diretriz segura, as leis são sábias, são justas e amorosas. Então ninguém precisa ficar preocupado com o que está vendo acontecer, porque o mundo está perdido. Assim como ninguém precisa ficar preocupado com a transformação, de ter um planeta se aproximando, porque esquece isso, gente. As informações das melhores fontes que nós dispomos, que é o Evangelho, que é Jesus, que é a doutrina espírita, não mostram que é dessa forma maluca e até tenebrosa que alguns tentam pintar. É natural. As leis são divinas e são naturais. Agora, nós aprendemos, logo que entramos na doutrina, a cada um segundo as suas obras. Se eu vou para um lugarzinho pior, o problema será simplesmente, não é porque alguém quer, alguém determinou, não, é em função da minha própria conduta. Não como castigo, não como punição, como possibilidade de me recuperar ainda por cima. Então, esse, na verdade, é o... Na hora,
Então, essa na verdade assim, esse é o resumo do que eu pretendia falar para vocês. Mas vou fechar então o nosso assunto com uma outra frase que é de Kardec e que é fundamental para nós espíritas. Antes disso, Jesus, quando durante o período que ele pregou, ele tinha como que um núcleo de onde ele emanava todos os seus ensinamentos. Esse núcleo era composto de, primeiro, o amor a Deus, o amor ao próximo, a justiça divina, a prevalência dos aspectos espirituais sobre a matéria e o último, a fé. Qualquer pregação, qualquer parábola, qualquer sermão, esses pontos, esse núcleo estará sempre presente. E a fé faz parte desse núcleo. E Kardec nos diz o seguinte, que para a doutrina espírita o importante é que a nossa fé seja a fé raciocinada. Eu não posso acreditar porque todo mundo em casa diz que é assim. Não. Eu tenho que ler, interpretar, raciocinar e concluir. Não existe outra forma de se tornar espírita. Ninguém convence ninguém. Eu entro em contato, eu absorvo, e aquilo tem valor ou não, tem significado ou não, eu trago ou não para mim. Essa é a forma de se tornar espírita. Então Kardec diz que a nossa fé tem que ser a fé raciocinada. Fé raciocinada é aquela que enfrentará a razão face a face, em todas as épocas, em todos os tempos. Ok? Pessoal, agradeço demais a paciência e as vibrações carinhosas e espero brevemente estar por aqui novamente para a gente conversar mais um pouco. Muito grato.